Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento, desejando que o seu dia seja iluminado, cheio de Deus, cheio da presença do Senhor guiando os seus passos. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 6 de dezembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 15, nos versículos de 29 a 37. Ouçamos atentamente essa Palavra de Deus que alimenta nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos a realização da promessa messiânica. Os profetas já anunciavam que quando o Messias chegasse, os mudos iriam falar, os aleijados andar, os surdos ouvir, e a boa nova do reino seria pregada.
seria ensinada, sobretudo aos pobres. Jesus, no Evangelho de hoje, se mostra verdadeiramente acolhedor. Ele que não faz acepção de pessoas, tem o coração aberto para acolher a todos os que precisam dele, todos os que se aproximam dele, sem fazer exceção. Porque ele é fonte de amor, é fonte de misericórdia, é fonte de graça. Por isso se dispõe a colocar-se a serviço daqueles que o buscam. E os que se acham abertos também para acolhê-lo, recebem as graças necessárias, temporais e eternas. O que nos chama a atenção de modo particular nesse Evangelho de hoje é a narrativa da multiplicação dos pães. O pouco se torna muito nas mãos de Jesus. O pouco partilhado, que é repartido, sacia a todos e ainda sobram muito dos pedaços. No entanto, uma coisa nos chama a atenção. Como que se dá o partir e repartir do pão? Como que se dá a saciedade da fome daquela multidão? Um detalhe que pode fugir aos nossos olhos, mas que é muito importante. Jesus tomou aqueles pães, partiu-os e os dava aos seus discípulos, para que os discípulos dessem às multidões. Veja, não é Jesus que sai distribuindo pessoalmente o pão. Ele dá aos discípulos para que os discípulos distribuam às multidões. Não é isso que nós chamamos de partilhar o pão? Não é isso que nós chamamos a atenção tantas vezes, a partir do Evangelho, da necessidade que se nos impõe de partilharmos com os mais necessitados? É Deus quem nos dá. Aquilo que possuímos é bênção de Deus, é dado por Deus. O pão de cada dia que nós temos em nossa mesa é fruto do amor de Deus por nós. É Ele quem nos dá, como dá o pão aos discípulos, para que os discípulos deem às multidões. Se nós temos, meu irmão, minha irmã, é porque Jesus nos deu, é porque Deus nos proporcionou, e por isso somos convidados a repartir também com aqueles que sofrem mais, com aqueles que têm maior necessidade. Somos chamados a ser protagonistas da partilha, compreendendo que tudo que temos é dom de Deus, é graça de Deus, mas não para egoisticamente guardarmos para nós, mas sim termos a coragem, a capacidade e, sobretudo, o amor, a ponto de partilhar com aquele que sofre mais, que menos tem. Todos nós podemos partilhar da nossa pobreza ou riqueza com quem sofre mais. E isso é sinal de amor, isso é sinal de partilha, isso é dar ouvidos ao ensinamento de Jesus. As coisas não caem do céu, o pão não cai do céu, mas Jesus nos dá para que possamos também aprender a distribuir aos outros. Que Jesus nos ajude então, e que Nossa Senhora reze sempre por nós. Amém. E o céu